amigos e amigas do Iteroteor, vamos a mais um Aplica ou Não Aplica. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: as normas do CPC de 2015 aplicam-se ao processo penal? Veja, de modo geral, as normas do processo civil têm aplicação supletiva e subsidiária em relação ao processo a outros ramos do direito processual. Tanto que o artigo 15 do CPC de 2015 estabelece expressamente que, diante da ausência de regramento próprio, é possível a aplicação supletiva e subsidiária das normas do CPC ao processo eleitoral, ao processo administrativo e ao processo trabalhista. Veja, observe que o artigo 15 não faz referência ao processo penal. No entanto, nós já tínhamos um entendimento pacífico, tanto na doutrina como na jurisprudência, no sentido de que é possível, sim, a aplicação subsidiária das normas do processo civil ao processo penal, em função do disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, que admite a aplicação da analogia. No entanto, para que sejam aplicáveis as regras do processo civil ao processo penal, é preciso que, primeiro, haja uma lacuna no processo penal a respeito daquela matéria, ou seja, aquela matéria não pode estar regulamentada lá no Código de Processo Penal. Além disso, é preciso que a norma do processo civil que se pretenda aplicar ao processo penal seja compatível com os princípios que norteiam o processo penal. Partindo dessas duas premissas, podemos aqui trazer alguns exemplos de normas do CPC 2015 que têm aplicação e outras que não têm aplicação ao processo penal. Assim, como exemplos de normas do CPC 2015 que não podem ser aplicadas ao processo penal, podemos mencionar a contagem dos prazos processuais em dias úteis. Isso porque o Código de Processo Penal expressamente trata da contagem dos prazos, estabelecendo que essa contagem deve ser contínua. Logo, não pode ser aplicada a regra da contagem dos prazos processuais em dias úteis. Também não pode haver a eliminação do recurso de embargos infringentes no processo penal, porque o Código de Processo Penal trata especificamente, expressamente, do recurso de embargos infringentes. Também não se pode dizer que foi eliminado o juízo de admissibilidade da apelação no primeiro grau de jurisdição na apelação criminal. Isso porque alguns dispositivos do Código de Processo Penal evidenciam que na apelação criminal há um duplo juízo de admissibilidade. Podemos aqui também trazer alguns exemplos de normas que são aplicáveis, normas do CPC 2015 que têm aplicabilidade relativamente ao processo penal. As normas fundamentais, previstas nos artigos 1º a 12, de modo geral, têm aplicabilidade ao processo penal. Por exemplo, o princípio da boa-fé processual, o princípio da cooperação, o princípio do contraditório efetivo, o princípio da primazia do mérito. São normas fundamentais compatíveis com o processo penal e que, obviamente, têm aplicabilidade, o princípio da igualdade processual. Também tem aplicabilidade ao processo penal os artigos 926 e 927 do CPC 2015. O 926, que trata da obrigatoriedade de uniformização da jurisprudência, e o 927, que estabelece um rol de provimentos judiciais que tem aptidão para formar precedentes vinculantes. Inclusive, tem também aplicabilidade ao processo penal os incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência. Inclusive, já há alguns incidentes dessa natureza sobre matéria penal ou sobre direito processual penal tramitando em alguns tribunais brasileiros. Além dessas normas, também podemos mencionar algumas alterações em relação ao recurso de embargos de declaração. Veja, os embargos de declaração têm tratamento específico no Código de Processo Penal, porém é um tratamento tímido, de modo que nada impede a aplicação supletiva das normas do CPC 2015 no que tange aos embargos de declaração eventualmente interpostos no processo penal. Assim, por exemplo, admite-se a ampliação do cabimento dos embargos de declaração, que podem ser manejados quando houver omissão consubstanciada na violação do dever de fundamentação, lá previsto no 489, parágrafo 1º do CPC 2015, que também tem aplicabilidade ao processo penal. Então, são alguns exemplos de normas do CPC 2015 que têm aplicabilidade ao processo penal. É preciso destacar que já há inúmeras decisões dos nossos tribunais, inclusive tribunais superiores, tratando dessas questões. Algumas decisões considerando algumas normas aplicáveis e outras não. Por exemplo, no STJ tem várias decisões
considerando não aplicável a regra da contagem dos prazos processuais em dias úteis. Também há decisões aplicando normas fundamentais, como o princípio da cooperação, o princípio da boa-fé processual no processo penal. Há também diversos julgados do STJ tratando das decisões unipessoais do relator. Então, nós temos uma gama já de decisões a respeito dessa matéria, da aplicabilidade ou não das normas do Código de Processo Civil 2015 ao processo penal. Essa foi, então, a resposta do nosso Aplica ou Não Aplica de hoje e espero revê-los muito, muito em breve. Tchau!